Olá, eu sou Walter Bruno Santos, professor de matemática. Hoje falaremos sobre números racionais, multiplicação e divisão, aula para o 7º ano. Vamos dividir multiplicação e divisão de racionais de duas maneiras diferentes. A gente vai fazer multiplicação e divisão na forma fracionária e multiplicação e divisão na forma decimal. Vamos começar por multiplicação na forma fracionária. Na multiplicação de números racionais, devemos multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Vamos a um exemplo. 5/3 vezes 4/7. Repare que o primeiro numerador é 5 e o segundo é 4. Vamos multiplicá-los. O primeiro denominador é 3 e o segundo é 7. Vamos multiplicá-los também. 5 vezes 4 é igual a 20. 3 vezes 7 é igual a 21. Ou seja, a nossa solução será 21 avos. Mais um exemplo para a gente. 9/3 vezes menos 8/5. Vamos lembrar de número inteiro. Olha a nossa tabelinha de multiplicação. Ela continua valendo, ou seja, sinais iguais positivo e diferentes negativos. Mais uma vez vamos multiplicar numeradores e multiplicar denominadores. 9 vezes menos 8 vai dar menos 72. 3 vezes 5 vai dar 15. Ou seja, menos 72 quinzeavos. Porém, tanto 72 quanto o 15 são divisíveis por 3. Então a gente pode simplificar, ficando menos 24 quintos. Divisão. Na divisão de números racionais, na forma fracionária, devemos multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda, ou seja, vamos transformar essa divisão 5/3 dividido por 4/7 em uma multiplicação, mantendo a primeira fração, mudando o sinal para multiplicação e invertendo a segunda fração. Desta maneira, ou seja, 5/3 dividido por 4/7 é equivalente a 5/3 vezes 7/4. Repare que a segunda fração, o 4 era numerador, virou denominador, o 7 era denominador, virou numerador. Dessa vez vamos multiplicar. 5 vezes 7, 35. 4 vezes 3, 12. Ou seja, 35 dozeavos será a nossa solução. Mais um exemplo de divisão. 9/3 dividido por menos 8/5. Vamos repetir a primeira, multiplicar pelo inverso da segunda, ficando 9/3 vezes 5 menos 8avos. Multiplicando, a gente vai ter 9 vezes 5, 45, 3 vezes 8 menos 24. Simplificando por 3, 15 menos 8avos. Na forma decimal, vamos falar sobre multiplicação de racionais em sua forma decimal. Ou seja, a gente vai multiplicar como se fossem naturais, ou seja, como se não tivesse a vírgula, e no final a gente vai colocar a quantidade de casa decimal sendo a soma das casas decimais envolvidas na multiplicação. Exemplo, 5/10 vezes menos 6/10. Vamos observar o seguinte, primeiro que, nesse caso aí, a gente vai ter que olhar para a nossa tabelinha e ver que eu tenho um número positivo multiplicando um número negativo. Sinais diferentes na multiplicação será negativo. Se você não lembra disso, tem link na descrição sobre multiplicação e divisão de números inteiros. Ao multiplicar 5/10 por 6/10, a gente vai encontrar 030. Só que o primeiro número, 5/10, quantos números a gente tem o primeiro número, 5/10, quantas casas decimais ele tem? Uma. O segundo número, 6/10, quantas casas decimais ele tem? Uma. A resposta, ela tem que ter a soma de casas decimais envolvidas na multiplicação. Se eu tenho uma em cada, a minha resposta tem que ter o quê? 2 casas decimais. Observe que eu coloquei um tracinho de vermelho nas casas decimais e nós vamos colocar também de vermelho as casas decimais para ficar claro. Ou seja, 5/10 vezes menos 6/10 é igual a menos 3/10. Outro exemplo, 3 inteiros e 1/10 vezes 2 inteiros e 24 centésimos. Vamos fazer a mesma coisa, multiplicar como se fosse 31 vezes 224.
fazendo a multiplicação, a gente acharia, se fosse 31 vezes 224, 6.944. Porém, nesse caso, a gente está multiplicando decimais. Vamos olhar quantas casas decimais tem no primeiro número. No primeiro número tem uma casa decimal. O segundo número tem 2 casas decimais. Somando, daria 3 casas decimais. Por isso que a nossa resposta de vermelho ali vai ter 3 casas decimais, ficando 6 inteiros e 944 milésimos, ou seja, 6,944. Na divisão de números decimais, a gente sempre tem que achar uma divisão que seja equivalente à divisão de decimal. Exemplo, 5,6 dividido por 2, ou seja, 5 inteiros e 9 décimos dividido por 2. Vamos observar que para fazer essa divisão, eu vou ter que multiplicar os dois números por alguma potência de 10, de maneira que eu não tenha vírgula em nenhum dos dois números. Vamos observar que, se eu multiplicar 5,6 por 10, vai dar 56. Ou seja, eu tiraria a vírgula dele. Se eu multiplicar o 2 por 10, ficaria 20. Ou seja, se eu multiplicar os 2 por 10, lembrando que, para que seja equivalente, tem que multiplicar os dois por um mesmo número, eu consigo tirar a vírgula do 5 inteiros e 6 décimos. Tirando a vírgula dele, ficaria o quê? 56 dividido por 20. 56 dividido por 20 é uma divisão que a gente já está acostumado a fazer. Quanto que ficaria 56 dividido por 20? 56 dividido por 20, a gente multiplica por 2 o 20, que é o número mais próximo, vai dar 40. 56 menos 40 é 16. Não vai ter como continuar a conta sem colocar vírgula. Coloca uma vírgula no quociente e um zero, de vermelho aí tanto o zero quanto a vírgula, multiplica por 8, 20 vezes 8 é 160, 160 menos 160 é 0, ou seja, 56 dividido por 20 é igual a 2 inteiros e 8 décimos, ou seja, 5 inteiros e 6 décimos dividido por 2 é igual a 2 inteiros e 8 décimos. Chegamos ao final de mais uma aula, agradeço a participação de todos, eu sou Walter Bruno Santos e obrigado por mais uma aula.